E está no ar mais um Por Trás das Câmeras, agora com o ilustre Ivan Luiz, ele que é o nosso âncora da Tarobá, conhecido não só aqui na região oeste, mas em todo o Paraná. Posso dizer que até no Brasil? Ivan, tudo bem? Não. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Prazer receber você aqui. E você que me recebeu na sua casa, foi, né? Quando eu fui para Cascavel, tive a honra lá de conhecer seus aposentos, seu trabalho lá. Casa sempre aberta para os amigos. Muito bom, eu gostei, me alimentei bem. Bebeu bem? Bebi, tinha tudo lá. Olha só, Ivan, você é natural de Toledo, pertinho aqui de Londrina, né? De Londrina, eu acho que deve dar mais ou menos uns 400 quilômetros. Ah, não, então não é. Não, é pertinho de Cascavel. Cascavel, a região oeste mesmo. Uns 39, 40 quilômetros de Uma hora ali, uma horinha. E viveu muito tempo lá? Até os meus 18, 19 anos. Comecei no rádio em Toledo, eu tinha 11 anos de idade. 11 anos? Como que foi isso? Começar no rádio com 11 anos. Tinha algum padrinho? Padrinho, de fato, né? Eu tinha um tio, que era meu padrinho. Acertei. Ele trabalhava como diretor comercial de uma emissora de rádio, que nós tínhamos na época 2 emissoras de rádio lá. E eu gostava muito, porque o rádio naquela época era muito mágico. Então você não tinha internet, não tinha rádio FM, você tinha raríssimos canais de TV. Que ano isso? Viu? Com 11 anos de idade? Então, você quer saber que idade eu tenho hoje? Pode revelar? Então, 68, 78, 79. Quase anos 80 ali. Eu já vou fazer 56. Né? Não precisa falar com tristeza, porque tá muito bem para 56 anos. Eu chegar com 56 anos nesse nível, eu tô feliz. Então, na época, o rádio ele era muito mágico. Eles faziam, por exemplo, charada. Aquelas brincadeiras de charada. E aí você anunciava no rádio, olha, o que é, cai em pé, corre deitado, não sei o que e tal. E você ia pesquisar onde? Para saber. Então as pessoas tinham que, sabe, era um game muito bacana. Aí sorteavam discos, sorvete, não sei o quê. E eu ia na emissora de rádio quase todo dia, porque eu ia lá me inscrever, porque não tinha telefone em casa. Então, eram raras as pessoas que tinham telefone em casa, porque era um equipamento que custava muito caro. Eu ia na rádio, fazia inscrição, colocava meu nome e o meu endereço. E ficava ouvindo a resposta para saber se... E aí fui me encantando pelo negócio, rádio e tal, enfim. E até que um dia esse meu padrinho falou assim, escuta, você não quer trabalhar lá, não? Para ser o quê? Auxiliar do assessor do Aspone do Office Boy. Falei, fui. Se apresentou bem. Não, o que eu fazia? Nada, eu só buscava jornal, ajudava a limpar os discos com um paninho. E aprendia, porque você tava vendo a rotina ali E comprava cigarro pros locutores. Os caras fumavam dentro do estúdio. Imagina como seria. Assim. Tinha cara que acendia um cigarro lá de fora. Era uma chaminé. Um dentro, daqui a pouco acendia um no outro. Era um vício, nossa, tremendo, né? E aí eu comecei a fazer técnica, aí comecei a fazer isso, comecei a fazer redação, comecei a aprender. Virei repórter com 14 anos de idade. Sensacional, com 14 anos. 14 anos de idade. Eu acho que foi o repórter esportivo mais novo do estado na época, né? Enfim. Com esse vozeirão? Já começava a mudar a voz ali, já tinha? Nada, não tinha vozeirão. Ainda não. Aí pra você ter uma ideia, não que eu tenha vozeirão, né? Tem, mas, enfim, meu Deus do céu, quem não conhece a voz do Ivan Luiz? Aí na época, eu lembro que tinha um camarada, José Heriberto Criso, aqui ele tinha vozeirão. Então as pessoas na cidade, elas te conheciam pelo rádio. Então você chegava no supermercado, num bar ou no restaurante, dissesse um bom dia, caramba, esse cara aí é um astro, hein? Eu não tinha nada, sabe? E aí eu fui fazer um teste, porque eu queria ser um apresentador, um noticiarista, um locutor comercial, com 14, 15 anos. Queria estúdio, não queria rua. E aí na época... Já sabia o que queria, menino. Na época... Na verdade, eu tinha que ter estudado mais. Daí, na época, você pegava um jornal de 3 anteontem, tinha umas tirinhas e você fazia um teste, né? Fiz o teste com 3 pessoas. E adivinha o que aconteceu?
Passou na hora. Lógico que não, né? Não? Passei. Não. Como assim? Não passei. E aí fiquei trabalhando, estudando, e lendo, e gravando, e brincando de fazer rádio. Até que um dia, eu acho que eu já tinha 16 anos, aí eu fui pro estúdio. Para fazer um noticiário na época com quem? Com quem? Com o cara do Vozeirão, José Heriberto Olha, Criso. que honra. Então daí, na época foi muito legal. E aí eu trabalhei muito tempo fazendo rádio, aí fui DJ. Virei DJ de uma danceteria famosa lá em Toledo, que era uma danceteria que abria todo dia, pra você ter uma Mas não ideia. largou o rádio, continuou com o continuava rádio. fazendo rádio, né? E aí virei DJ dessa danceteria, mas na época não tinha nada era só discão mesmo, sabe? Tinha que fazer manual. Põe no ponto e tal, aquela coisa toda, e faz a galera dançar. E aí eu queria muito fazer FM. Porque eu ouvi algumas FMs, né? Aquele som agradável, estéreo e tal. Não tinha FM em Toledo. Poucas. Não tinha. Não tinha nenhuma. Nenhuma FM. Eu não tinha nem projeto de FM em Toledo. Até que um dia toca o meu telefone, aí eu tinha 18 para 19 anos. Ivan, a gente vai abrir uma emissora FM em Marechal Cândido Rondon. Você vem aqui fazer locução, tal, enfim, na hora. Eu queria fazer FM. Uhum. E era um grupo que também tinha rádio AM. Então, aí eu saí de uma rádio AM, tinha passado pelas duas rádios lá nesse tempo, e fui para Rondon. Aí em Rondon fiz durante um ano e pouco, mais ou menos, fiz AM e FM. As duas. Aí o que eu queria fazer? TV. TV. Antes de você entrar na história da TV, me conta como que foi sua infância. Você é irmão, tem filhos, tem alguns irmãos? Tenho duas irmãs, as minhas duas irmãs moram em Londrina. Moro aqui em Londrina. Que máximo. Você já morou aqui em Londrina? Morei 1 ano e meio, mais ou menos, mas isso foi em 90. Eu não vou me lembrar, mas você já ouviu falar no Wilson Moreira? Com certeza, nosso ex-prefeito. Mas ele é vivo ainda? Não, já faleceu. Faleceu? E, inclusive, ele foi um prefeito que a gente até hoje brinca aqui em Londrina, que foi o mais linha dura, porque ele economizava um clips. Ele era. Ele pegava o clips do chão e colocava de volta lá para... Então, naquela época, a gente podia fazer comício, palanque e tal, enfim. Sim, Quando eu sim. estava aqui... Inclusive eu fui em alguns comícios. E eu fui um dos apresentadores dos comícios do Wilson Moreira na época. Que sensacional. E aí havia 2 turnos. Do melhor prefeito de Londrina. Então, mas que dizem, né? Então, ele foi para reeleição. E aí, naquela época, eu acho que ele estava disputando com o Sheida. Sim. Com o Sheida. Em 92 foi. Foi que 90, aí, como ele era muito, né? Linha dura em relação às finanças, enfim... Ele passou bem do primeiro para o segundo turno, falou, agora vamos tirar o pé. Então, tranquilo. A gente tá eleito, tal, enfim. E aí economizou tanto que o Sheida aproveitou deixa o embalo e ganhou. Levou. Eu lembro quando ele ganhou. E aí você ficou morando um tempo aqui em Londrina, mas a sua infância foi como? Com os irmãos, viveram bem? Eu tenho 2 irmãs. 2 irmãs. Mas na minha época, pelo amor de Deus, né? Sempre foi a infância que muita gente hoje... pede a Deus, mas não tem como. A gente jogava futebol na rua. Uhum. Aí chegava final de semana, a gente construía os moleques, né? Fazia aquelas pistas de bicicross. Bicicleta era um produto raro, né? Na época. Bicicleta, relógio, skate. Então era muito difícil você comprar essas coisas. E ganhar de presente, então, meu Deus do céu. Primeira bicicleta que eu ganhei, eu tinha 14 anos. Depois me roubaram aquela bicicleta. A gente tinha tanto capricho com a bicicleta. Só pra você ter uma ideia como é que era a nossa infância, né? Porque não tinha internet, não tinha game, não tinha nada pra fazer, né? Clube, a gente não podia ser sócio de clube porque era muito caro a mensalidade. Ia pro Rio. E aí enchia aquelas câmeras pegava... De caminhão? De caminhão. Ia lá numa borracharia e falei, escuta, conserta aí, me vende uma câmera de caminhão. E enchia e descia rio abaixo. Que delícia. Então, assim, isso a gente fazia muito. Jogar futebol, caçar com estilingue. Já fez isso alguma vez na vida? Já, eu fiz. Então. A minha infância não foi muito diferente, não. Apesar de parecer, que bom, parece que você tá achando que eu sou mais novo, eu não sou tão novo assim, não. Mas é mais novo um pouquinho, não? Bem um pouquinho. Então, assim, foi uma infância muito bacana, muito legal, onde a gente conseguiu fazer amigos de fato, né? Porque os amigos de infância que nós tínhamos na época são eternos, né? A gente sabe nome, sobrenome,
conhece, lembra do nome do pai, da mãe, dos irmãos e assim por diante. Isso eu já não tenho essa característica. Pra mim isso é diferente. Até o Edson, que a gente gravou o podcast aqui com ele, ele também falou das amizades dele que ele leva até hoje. Infelizmente parece que hoje a gente não consegue muito mais isso não, viu? Não lembra também. Eu não lembro dos meus amigos de infância assim. É porque assim, a gente encontrava com eles todo dia. Todo dia. De manhã, de tarde e de noite. Todo dia. Ou era na escola, né? Ou era jogando bola. Saía da escola e ia brincar na rua. Ou era fazendo traquinagem, né? Daí um pouquinho mais velho, a gente andava de skate e à noite fazia uma zoeira e tal, enfim. Mas a gente tinha segurança. Quase não tinha movimento na rua. Raríssimos carros, podia jogar bola. Enfim, quantas vidraças nós quebramos, né? Hoje você não pode jogar futebol na rua. Infelizmente, naqueles bairros um pouquinho mais afastados, né? Até aqui em Londrina, onde você tinha uma condição lá no passado de deixar a piazada jogar bola na rua, hoje, infelizmente, os atropelamentos estão aí, né? Por conta disso. Sim. Mas é por conta de uma cultura, eu acho, dos pais, né? Para continuar promovendo a liberdade dos filhos. Vai e faça tal. Mas a insegurança, hoje, não nos permite. Aí, partindo da sua infância para sua vida pessoal, antes da gente entrar no assunto da TV, hoje você é casado. Tem eu conheci seu filho, mas tem uma filha também? Tem uma filha. Eu lembro que você falou. Na verdade, eu tenho 4 filhos. 4 filhos. Então, eu fiz 2 filhos antes do meu casamento. Né? E hoje eu tenho 4 netos. Olha que maravilha! E aí eu casei com a minha esposa Cibele, fisioterapeuta. E aí no meu casamento eu tenho 2 filhos. A Nicole, que hoje já é médica, né? Olha! E o Ian, que é meu filho, que está se formando em Direito. Foi o que eu conheci, que estava lá no dia que eu fui na sua casa. Então... Tá com os filhos criados já. As alegrias da minha vida. Agora é só cuidar dos netos e trabalhar. Não sei se... Porque assim, a gente não pensava muito, né, em fazer filho no passado, né? Hoje eles programam muito. Isso, né? Será? Não sei... Escuta, não vai vir. Não vai vir? Não, então, você vai ter que esperar um bocadão, e olha lá, né? A gente quer fazer a vida, fazer a carreira primeiro, para depois ter os filhos, né? Hoje, viu? Mas eles têm outra cabeça. Diferente, né? Completamente diferente. A gente foi obrigado a entrar no mundo digital, tecnologia, evoluir e tal, enfim, mas eles já nasceram aí. Nascem imersos no mundo da comunicação. Então é outra pegada, outro mundo. Então assim, o que nos resta hoje é colocar sempre na mesa a nossa história de vida para eles, né? Em relação a você respeitar as pessoas, você ser humilde, porque isso conta muito ponto, né? Sim. Hoje, falando em comunicação, falando em tecnologia, você faz parte da história da comunicação paranaense como profissional, como jornalista, como âncora, né, como locutor. E como que foi aí para você todas essas mudanças tecnológicas, né? Porque, por exemplo, a Tarobá é multiplataforma. Estamos aqui no podcast. Você faz rádio, você faz TV, ao mesmo tempo você está nas redes sociais, fazendo engajamento, depois você está aqui... Eu não sou muito adepto de rede social, sabe? De esse negócio de Instagram, de Face, não sei o quê. Então, assim, é que eu sou um pouco receoso. Porque quando você começa a ter muita opinião em relação a algumas coisas, pode ser perigoso, né? Arriscado. Então, eu prefiro, uso só a TV e rádio para falar eventualmente o que eu penso, mas com poucas palavras. Mas para a gente que sempre trabalhou com comunicação, com a velocidade dos veículos de comunicação, não é tão difícil, né? Então, eu precisei aprender a fazer desenho, fazer curso de Photoshop, de não sei o que, por conta do que eu fazia quando eu tinha uma agência de publicidade. Fui agência de publicidade do Super Mufato. Olha que interessante. Lá no passado. Fui garoto propaganda do Mufato. Super Mufato, né? Durante muito tempo. Então, assim, eu precisava entender mais, né, de mídia, de comunicação, de publicidade, aquelas coisas todas. Ao mesmo tempo trabalhando no rádio e na televisão. O rádio evoluindo, porque na época que eu trabalhava com rádio era com cartucho. Você me contou essa história. Conta pra gente, como que era? Cartucho era assim, você tinha uma cartucheira. Então, digamos assim, isso aqui é um cartucho. Aí você tinha uma fita, como se fosse uma fita cassete. Só que era uma fita mais larga, profissional. E aí você tinha 4, 3 bocas, onde você inseria o cartucho, e nesse cartucho tinha ou uma vinheta ou um comercial. Ou uma trilha gravada. Então assim, e você tinha a mesa, que era tudo analógico, né? Você apertava o botão, ele fazia a leitura da fita
jogava o áudio para dentro da mesa e assim por diante. Então, assim, você precisava o tempo todo. Termina um comercial, aperta o outro. Termina, aperta o outro. Tudo manual. Tudo manual. Se você tem 10 comerciais com 4 carteiras, você disparou aqui, tira, coloca outra. E assim por diante. E, ao mesmo tempo, você trabalhava com os discos. Porque você tinha que ir trabalhar com a trilha sonora dos programas, né? Aí tava acabando uma música, você tirava a música, rodava a sua voz ali e já preparava o comercial se tivesse que pôr tudo ao mesmo tempo? Não existia DJ na época no rádio FM. Então você tinha lá o apresentador que ficava dentro do aquário e tinha a técnica pro lado de cá. Sim. Então tudo que passava na cabeça dele você precisava entender para você musicalizar, né, o programa. E a gente fazia tudo isso de uma maneira bem mecânica. Depois surgiu o disquete, aí lembra do MD? MD, sim. Do minidisc, depois o CD, depois o computador, depois... E agora é só botãozinho. Não, hoje... automático. Hoje você faz rádio... A hora certa é feita automática. Do celular. A hora certa é feita automática hoje. Não precisa, você só programa ali. Antes, até o Edson brincou aqui comigo, ele falou, antes eu ficava ali no estúdio só pra dar a hora certa. Tinha isso também. Absurdo. Hoje a gente não consegue imaginar isso. Porque você não gravava as coisas, então era tudo ao vivo. Você gravava só comercial. Aí, vamos gravar um comercial. Ivan, beleza. Uma coisa que eu aprendi muito, né? Com os grandes técnicos que a gente chama, assim, da época. Vamos gravar um comercial? Bruno, é o seguinte, 15 segundos comercial, tá? 3, 2, 1, gravando. Soltava a trilha e você, 15 segundos pra fazer o comercial. Errou, faz de novo. Errou, faz de novo. Errou, faz de novo. Meu Deus. Errou, faz de novo. Sempre com a trilha, né? 30 segundos, igual. Então você, né, acaba memorizando isso. Por isso que você fala, mas como é que você consegue fazer um comercial de 30 segundos em 30 segundos? Porque na época a gente era obrigado a fazer isso. Né? Aprendeu, Hoje o não. cérebro já te condiciona. Hoje você grava, vamos fazer um comercial de 30 segundos, você vai gravando. Depois você corta as partes que você não quer, editou, tá certo, né? Grava uma hora pro comercial de 30 segundos. Mas na época não tinha isso, né? Mas uma escola bem bacana. E aí, é interessante você fazer essa análise aí de como que a comunicação foi tomando outros rumos e você foi fazendo parte dela, inclusive como publicitário também, né? Foi. Entrou, né? Então você fez parte ali de um lado da mesa, do outro lado da mesa, você conseguiu... Você tem um conhecimento vasto em publicidade. Eu aprendi bastante, né? E a gente sempre chama carinhosamente os meninos, na época, porque na época, infelizmente, quando o Tito Mufato ele faleceu, o Ederson, que é o mais velho hoje, ele tinha 18 anos incompletos. Meu Deus. Né? Então você imagina, cru de tudo. Aí o Ivan trabalhava na TV. Final de ano, todo mundo de férias, né? Praia, aquela coisa toda. E o Ivan, quando era o mais novo, né? Ficava fazendo jornal, à tarde ou à noite, enfim. Até que um dia surgiu a necessidade de fazer o sorteio de umas caminhonetes, alguma coisa assim, que era um sorteio do supermercado, mas fazia dentro da TV. Então precisava ter alguém para fazer. Quem? Só o Ivan, né? Então... Na época não tinha nada de sorteio digital, tal, era só carta, aquela montanhas de cartas, né? Fui e fiz, e o pessoal de férias, e daqui a pouco surgiu a necessidade de um garoto propaganda. Porque... Pro Mufato. E aí, como tinha feito aquilo, surgiu a oportunidade para virar garoto propaganda do Mufato. Que sensacional. E foi o que aconteceu. Que legal. Uma porta foi abrindo, a outra foi se abrindo, e aí... Por isso que às vezes as pessoas reclamam, né? De um esforçozinho a mais que faz, ou porque não sei o quê, mas ali... Porta aberta. Ali pode estar, né? Como que foi, então, a sua entrada na TV? Quando você começou, como foi o convite para a TV Tarobá? Quando que foi? Quanto tempo você está lá? Aí eu fiquei em Rondon. Fiz FM lá em Rondon, AM também, programa de rádio AM, daí era uma 20 anos de idade, né? 20 anos. 20 por aí, 21. Falei, cara, mas eu quero TV. Você não quer parar, né? Eu quero TV. E aí falei, TV aonde? Minha irmã já morava aqui em Londrina, minha irmã mais velha. Falei, mano, o negócio é o seguinte, aí tem TV em Londrina, porque daí o meu cunhado trabalhava numa emissora concorrente, né? Aqui, na época. Falei, mas
daqui a pouco consegue me ajudar, porque eu quero entrar, mas não é assim. Na época você tinha uma panela, né, completamente fechada de pressão, você não vai conseguir entrar. Aí vim de lá pra cá e tentei, falei com um profissional aqui, com outro ali, porque eu queria fazer TV, não sabia fazer. Falei, mas eu quero aprender. Eu não lembro se era a Rede OAM ou CNT, alguma coisa assim, eu na acho época. Que é CNT. Na época do Coutinho, enfim, do Moisés Leônidas, aquele povo, né? Aí eu fui lá, falei, você não podia gravar um negócio aí? De voz, né? Era só voz. Mas eu gravo. Aí eu virei o locutor oficial. Já abriu uma porta. Nessa TV. Eu falei, cara, mas eu quero fazer vídeo. Como é que faz? É possível? Não, porque não tem espaço, porque não sei o quê, papapá. Aí surgiu a oportunidade de eu fazer a apresentação de um jornal aos sábados. O mesmo jornal que ia segunda da semana, sexta, dá um foco para o apresentador e o Ivan fazia aos sábados. Hoje é mais ou menos assim ainda. Não tinha nem TP. Meu Deus. Não. Beleza. E aí eu fiquei um bom tempo nessa... Bom tempo assim, um ano. Para mim já era o... Bom tempo. Nossa Senhora, tava velho lá, né? E aí eu cheguei pro Coutinho e falei assim, que era o nosso diretor de jornalismo, eu falei, Coutinho, eu quero ir embora. Eu quero ir para uma outra cidade, eu quero fazer alguma coisa maior, me ajuda. Não conhecia ninguém. Na época não tinha celular ainda, tá? Sim. Então vai ligar para quem? Vai ligar no telefone da empresa lá, o cara nem te atende, não sabe quem você é. Até que um belo dia, um dos diretores, né, o nosso ex-colega de trabalho, aí ele estava passando por foi visitar o Coutinho, passando por no sábado, passando por essa TV, olhou, quem que é esse cara aí? Esse é o cara que mora do lado da outra cidade, lá, Toledo. Na verdade eu estava aqui, né? Mas falou, esse cara é lá de Toledo. Ah, tá, beleza. No outro dia o Coutinho falou assim, o diretor lá da Tarobá, de Cascavel, teve aqui e perguntou quem era você. Que legal. Tá, eu falei, jura, velho? Só que a Tarobá continua sendo esse veículo extraordinário que é. Mas na época a gente trabalhava muito com equipamento para fazer geração externa. Então a Tarobá na época era além de ser um veículo extraordinário de televisão, era uma emissora que fazia os maiores eventos da América Latina, eu acho. De automobilismo, esportivos, do que você podia imaginar. Tinha uns profissionais internacionais, né? Era extremamente, muito forte. O que eu fiz? Isso foi do sábado, na segunda-feira ele me falou. Peguei o telefone lá. Falei, alô, quem tá falando? Aqui o Beltrano. Falei, então, você esteve aqui sábado, tá? Você perguntou, falou, não, só perguntei e tal. Mas por um acaso você não tem uma vaga para qualquer coisa que eu quero, né? Novos horizontes, enfim. Se você quiser, vem aqui. Fala com o Bruno e faça um teste com ele. Que era um outro amigo. Sabe o que eu fiz? Eu trabalhava em rádio aqui também, em Londrina, né? Porque daí eu vim para fazer rádio, fiz TV aqui em Londrina. Aí virei locutor comercial, aprendi a fazer locução comercial aqui também. Fiz campanha política, aquela coisa toda, mas isso tudo em 1 ano e meio. Só em 1 ano e meio. E aí, sabe o que eu fiz? Pediu as contas. Na terça-feira, eu falei, muito obrigado, Coutinho. Você foi um cara espetacular. Tô indo embora. Meu Deus, tá? Que doido. Aí coloquei minha mudança dentro de um Fiat. Tinha um Fiat. Era o que eu tinha. Fui na rádio, pedi a conta. Na terça-feira eu não tava mais aqui. Fui embora. Na quarta-feira eu fiz o teste. Na sexta-feira eu tava no ar. Que sensacional. Isso é fé, hein? Meu Deus do céu. Eu falei, bom, o que eu tenho a perder, né? Se era uma coisa que eu queria. Você já queria sair, você já tinha anunciado que queria novos horizontes. Na TV, né? Mas eu não podia ficar sem trabalhar, sem fazer nada. Sim. E aí foi aí que eu comecei a Tarobá. Eu comecei a fazer o jornal segunda edição. Depois acabei indo para a primeira edição. E virei um narrador esportivo, né? Com o passar do tempo. Eu fui narrador de automobilismo, né? Fiz futsal, fiz basquete, fiz um monte de coisa. Só que não era minha praia. Não era muito fã, não. E hoje tá há quantos anos aí fechados no grupo, na Tarobá?
Já Então, desde que... eu acho 93, 94, 31, 32. Meu anos. Deus do céu. O tempo Um de intervalo, TV, o tempo de TV aqui de Londrina, né? A gente tem 35, vai fazer? Quando eu estava lá, não havia ainda TV aqui. Foi logo depois. Depois que eles lançaram aí. É. E para você como comunicador, o que representa hoje a Tarobá? O que representou na sua vida? Eu sei que você passou por outras emissoras, rádio, continuou ali sua trajetória, mas a Tarobá em específico, o que ela representa para você na sua vida? Sabe o que é a Tarobá pra gente hoje, que trabalha há tanto tempo no grupo e trabalha com o grupo há tanto tempo, fez uma infinidade de amigos, tá? A Tarobá é uma tatuagem. Sabe aquela... que é imexível, né? Então, tanto que eu fiquei na Tarobá durante um bom tempo e saí durante alguns anos, que eu fui dirigir uma emissora de rádio. Aí eu não tinha muito tempo disponível e tal, enfim. E também tinha agência de publicidade, aquela coisa toda. E não tinha espaço suficiente para poder continuar fazendo TV. E a rádio não tinha na época. E aí quando eu fiquei fora da TV, eu falei, cara, mas é muito bom a TV, né? Cara, mas é muito bom. Você sente saudade disso, né? Até que uns 4, 5 anos atrás, um dos diretores me liga, né? Falou, Ivan, você quer voltar? Não voltar. Quando eu estava nessa emissora de rádio, já haviam me chamado, né? Uhum. Quando eles fizeram um acerto, porque antes nós tínhamos... a gente tinha 2 gestores, né? Dois sócios proprietários. Então era uma gestão bianual, alguma coisa assim, né? Ou um ou outro, que eram 2 irmãos, enfim. E depois eles fizeram a negociação, ficou só com um dos irmãos. E me chamaram para voltar para fazer o jornal. Mas eu já não tinha mais tempo. Aí comecei a fazer rádio para eles, porque o rádio era só das 7 às 8 da manhã. Eu falei, bom, 7 às 8 da manhã eu acordo mais cedo, enfim, depois eu vou vir que segue, fazer as minhas coisas. Era algo que você gostava de fazer também? Que é uma cachaça, né? Comunicação é um vício danado. E até que daí... Escuta, você não quer voltar para fazer o jornal? Mas não posso. Não, volta agora só para... Tá, você vai lá, apresenta, vai embora e continua fazendo suas coisas. Ao meio-dia, né? Pra fazer o jornal no meio-dia. Falei, mas eu tô enferrujado. Mas é teu horário de almoço, deve ter um argumento. Você não almoça e faz o jornal. É porque assim, antigamente o jornal, você tava falando com o Moraes, né? Como é que a gente fazia? Era uma bancada, o Moraes e o Ivan, e VT. Chama VT. Não tinha link, não tinha nada. Hoje é... Então você gosta de ficar em pé, interagindo e falando das mensagens que você recebe nos aplicativos de mensagem, não sei o que. Não tinha isso. Então era só aqui. E aí, quando era para eu voltar, já tinha essa tecnologia. Então, assim, esse estilo de apresentação, né? Falei, mano, nunca fiz isso? Tá, mano. Falei, tá bom, então beleza, vou lá. Mas, ó, se não der certo, eu vou sair, tá? Mas aí voltei pro Primeira e faz. Aí quando comecei a fazer, começou a pandemia. Falei, meu Deus do céu. Então foi assim, um e retorno, não parou mais. Um retorno bacana, ao mesmo tempo assustador. Pesado, né? porque daí foi um período... Da condição. Não falei mais. Então, assim, quando eu voltei pro ar na TV, foi em 2020, 4 anos que eu estou de volta fazendo jornal. Sensacional. Do que você Mas do grupo nunca me afastei. Que bom. Do que você se arrepende? Não digo profissionalmente só. Nesse tempo de carreira, tempo de vida, família construída, já colhendo os frutos da família construída, que deve ser uma maravilha, né? O que eu me arrependo? De algumas maluquices que eu tenha feito lá no passado, né? Que você fala assim, dispensável, né, Ivan? Não precisava não, né? Mas enfim, sabe aquelas artes lá do passado? Mas nada assim extremamente marcante para eu ter me arrependido. Eu não posso me arrepender, eu não posso queixar da minha vida, né? Da família que eu construí, dos amigos que eu conquistei, dos filhos maravilhosos que eu coloquei no mundo com a minha esposa, enfim, do trabalho que eu tenho, do reconhecimento que a gente tem, da credibilidade que você constrói, sabe? Credibilidade, acho que é uma palavra importante para você como âncora, né? Você carrega isso na sua história pessoal de vida, não é só na TV, né? Mas porque as pessoas te conhecem, né? Então assim, quando você sai da tela, na rua, eu falei, eu te conheço. E antes, até quando você tinha uma concorrência menor, quando você não tinha internet, quando você não tinha, né? Então era TV.
TV. Então, onde quer que você fosse, as pessoas te conheciam. Aqui mesmo, hoje ele chegando, já parou um cinegrafista. Trabalhei com você. Foi. E ele era gostoso isso. Ele era cabeludo na época. Agora tá careca. E aí é uma responsabilidade muito grande que você tem. Ao mesmo tempo você fala, cara, eu queria ser um pouquinho mais abusado, né? Mas não pode. Porque assim, o cara tava... O redator... Tá? O pauteiro manda fazer a matéria e tal, te entrega um produto. Você é o vendedor daquele produto. Você né? assina aquele produto com a sua imagem e com a imagem do grupo. Então, como é que você vai falar alguma coisa se você não tem moral para isso? Tem que ter, né? Tem que ter. Lógico que às vezes as pessoas olham de fora para dentro, né? Sabe? Mas a gente tem que fazer um esforço ao máximo, né? Para poder vender da melhor maneira possível a notícia através da comunicação, através da TV. Ivan, eu agradeço sua presença aqui. Obrigado a você pelo convite. Um prazer entrevistar uma pessoa tão ilustre como o Ivan, tão conhecida. É verdade. Eu que tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente lá em Cascavel, já conheci o trabalho dele da comunicação, sem ser pessoalmente, já era fã e quando conheci fiquei muito feliz. Prazer recebê-lo aqui em Londrina. Muito obrigado, né? Londrina, essa cidade espetacular, né? A gente não consegue... Na verdade, na época, eu tinha até um escritóriozinho aqui, que eu tinha uma base aqui, né, por conta dos interesses do grupo, dos interesses de publicidade, aquela coisa toda. Então eu vinha direto para cá, toda semana. E faz muito tempo que não venho para Londrina. Cidade espetacular. Londrina é uma cidade, eu acho que tem o melhor povo do Brasil. Acolhedor. Nossa Senhora, como você faz amigos aqui, né? Como as pessoas, elas não se importam com o que você tem, elas se importam com o que você é. Sim. Mais ou menos assim, se você for gente boa, tá ótimo. Você participa de qualquer evento, de qualquer festa, você tá junto, enfim, né? Mas a minha impressão de Cascavel foi essa, porque você nos recebeu muito bem na sua casa quando nós fomos lá. Eu tive essa impressão de Cascavel, de acolhedora, por causa de você. Talvez eu tenha aprendido aqui. Que bom. Sabe aquela coisa de, quando você é mais novo, vamos pro boteco. O Caio, você vai pro boteco? Noite e tal, porque a mulher não deixa, mas ia até, enfim, né? Aqui em Londrina a galera ainda, vamos fazer cada um e vamos rachar à noite. Tem isso. Então lá não tinha isso, sabe? Então cada um paga o seu. Por que pagar o seu? Vamos rachar. Vamos unir a galera, porque eventualmente você tá hoje com um poderio financeiro um pouquinho melhor que o meu, tá? Eu não tenho tudo, tal, então é rachado. Qualquer coisa que você faz aqui, né? Vamos jantar lá em casa. Tá, mas vamos rachar. Até para as pessoas ficarem mais à vontade. Sim. E tal, enfim. Então é uma cultura diferente, né? Eu tenho saudade de Londrina, que é uma cidade que tem um povo com uma cabeça extremamente aberta, né? É espetacular. Apesar de Cascavel também é uma cidade sensacional e estou extremamente satisfeito em lá estar com a minha família. Obrigado mais uma vez, Ivan. Você, querido. Prazer. Tá? Igual, obrigadão. Tá? Sucesso aí no Por Trás das Câmeras, tá no Pod. Podcast da Tarobá. Tá aí, mais um episódio. Tarobá de cara nova, hein? Você viu? Vem aí, hein? Modernos. Tem novidades aí. Muitas novidades. Obrigado, gente. Um abraço, gente. Acompanhe os outros episódios, outros apresentadores vão vir aqui contar a sua história também.